Fala Potência, mais um Potência Podcast. E dessa vez a gente tá chique, cara. Divino. Por que, Carlos Jorge? Porque nós iremos receber um cara que é, além de grande histórico, Messier Carlos Jorge. é sommelier também. Ele degusta até água quando vai beber, irmão. Não precisa isso. Mastiga água. Essa água aqui é de 1882, da antiga Casal. E aí depois que ele toma, mano. É um cara que realmente a gente tem muito carinho. É uma inspiração pra nós. Eu falo isso realmente com muita paixão, porque é um cara que inspira, que motiva. É um dos caras que acreditou demais na minha missão social, no empreendedorismo social. Quando eu não tinha nada, esse cara chegou lá, bateu na minha porta e disse: "Ei, nega, vamos junto". E aí é um cara que eu me apaixonei desde o primeiro dia. Virou um amigo e irmão, né? E uma referência de vida pessoal, profissional, que ele construiu um grande legado, né? Trabalha com mentoria, o cara realmente faz grandes coisas. E além de ser o currículo excepcional, estudou em Harvard, estudou grandes universidades. Foi pra China, o cara foi pra China. Fez o Baidu, enfim. Já viajou. O currículo do homem foi pro Vale do Silício, Silicon Valley, né? Eu acho que é assim, não sei, estudei 3 semanas, não aprendi muita coisa não, mas eu acho que é isso aí também. E o cara é uma inspiração. Estamos falando dele, o cara do Vegel também. O grande Wesley Barbosa. Barbosa. Seja bem-vindo. Obrigado. Você esqueceu de falar que eu sou modelo de mão, né? Também. Comercial quando passa o pessoal teclando. Ele é o couve do Xande do Harmonia saúde. do samba lá, viu? Saúde. Caramba, nunca teve isso, bicho. Não gravou comigo mas, nem cara, água. deixa eu... Parece chique, né? Provar vinho, mas uma coisa que... vinho não tem nada de chique. Quando você vai provar vinho... Eu não sei se vocês já sabem, mas vocês fazem assim, ó. Você tem que fazer um gargarejozinho para poder as papilas gustativas sentirem o vinho inteiro. Aí você sabe qual é a nota do vinho, a acidez. É porque ele consegue o gaseificado do vinho nesse momento, ele consegue extrair o maior do sabor. Uhum. Esse vinho foi tirado da uva do lado esquerdo do pomar, né? Esse aqui é um Pinot Noir português, é um vinho português, inclusive. Ele veio do supermercado, ele da Fernanda Lima. Daqui eu percebi logo. Ai, então, cara, mais um oferecimento da Conecta Automação, né? A melhor empresa de automação do Nordeste, de Alagoas, do Brasil. Em linha reta. Nós começamos mais um Potência Podcast com o grande Wesley. Três caras de Uvegel aqui. Wesley, é um prazer muito grande ter você aqui. Meu, sério, deixa eu abrir meu coração, não, cara. Não. Eu sou um ouvinte do Potência Podcast. Você já viu que eu já postei várias vezes no Instagram. O No Brain Alguém Cast. O No Brain Alguém Cast, isso. E é um podcast que eu utilizo muito, inclusive, para dizer ao povo que eu sou inteligente. Quando eu quero imprimir que eu sou inteligente, eu uso um artigo dele e falo lá. E eu sempre assisto pra pegar 2 palavras difíceis pra usar no meu vocabulário. Exatamente. Aí eu falo, aparentar que eu sou inteligente. Tem os 4 hormônios do prazer, né? Ocitocina, serotonina, tá? Tudo eu vou dizendo só o que eu aprendi naquele podcast do dia. E aí vou. E ele tem um podcast, tem um episódio que tá nas plataformas também, que é sobre o generalista, né? Que putz, é muito massa. A era do generalista. Né? E aí é um prazer muito grande ter você aqui, cara. E ter o cara do Vegel e contar um pouco sua história aqui também. Valeu. Pra galera que pode não conhecer você. E eu gosto de começar sempre esse podcast fazendo uma pergunta que traz você pra você mesmo. Quem é pra você o Wesley Barbosa? Eu só vou atrapalhar porque ele vai desconstruir essa pergunta pra construir no campo neurológico. Eu conheço ele já, né? Da neurociência. Eu já sou fã do cara já. Ô, Carlos, primeiro, obrigado pelo convite a vocês dois. É muito legal estar aqui. Eu já vi alguns episódios de vocês também. Muito legal. E só antes de começar, eu queria falar para o Carlos usar uma palavra muito boa, que é argumentativo. Essa palavra, toda vez que eu uso essa palavra, as pessoas parecem que acendem uma luz da inteligência nelas. Então, quando você usa ao contrário, por exemplo, isso aí não é muito argumentativo, por exemplo. Você faz com que as pessoas tentem dar o máximo delas para explicar alguma coisa. Então, quando você, por falar em inteligência, né? Quando você discorda de uma pessoa, eu às vezes faço isso mesmo concordando, inclusive, para saber até o nível de conhecimento, onde vai o nível de conhecimento da pessoa.
E toda vez que você discorda de alguém da maneira correta, né, com uma linguagem mais apropriada, né, não começando dizendo eu discordo de você, né, que é agressivo, você faz com que a pessoa se coloque numa posição de explicar mais o contexto. E aí você extrai dela o máximo de informação que ela tem. Mas para sua pergunta sobre quem sou eu sempre... O Carlos falou esse lance de desconstrução, porque provavelmente ele já deve ter ouvido ou visto algum post meu falando sobre isso. Quando a gente fala de nós mesmos, e eu aposto que a maioria das pessoas que vocês entrevistaram, quando vocês perguntaram quem elas são, elas começaram a falar do trabalho delas, né? Então eu faço isso, eu sou aquilo, etc. E hoje a coisa menos interessante que eu tenho é meu currículo. E é algo que eu mais sou elogiado. Por quê? Porque nós somos ensinados a constituir um ser que trabalha, né? A própria frase, o trabalho dignifica o homem, que é uma das frases mais erradas que eu fui ensinado, ela pauta a sua dignidade no fato de você ter um trabalho. Então quer dizer que se você for desempregado, você não é digno. Eu sou o pai da Sofia, esse é o maior cargo que eu tenho hoje, né? Eu sou pai da minha filha, eu vim morar em Maceió depois de 15 anos no exterior para ser pai dela. Então, é esse que eu sou hoje, é isso que eu estou neste momento, e é isso que eu quero ser a maior parte do meu tempo pelo resto da minha vida, estar perto dela. Agora, isso me traz outras coisas, né? Eu sou um viajador, eu adoro viajar, eu já conheço literalmente mais da metade do mundo, né? Então eu tenho até meus 40 anos, não falta muito tempo, falta 4 anos só, eu quero conhecer o resto do mundo inteiro. Eu tenho esses anseios dentro de mim, eu gosto de culinária, eu gosto de sabores, eu gosto de fazer com que as pessoas tenham experiências boas. Então eu sou um ser humano que, acima de tudo, tem como estigma aprender. Acho que a minha maior habilidade é saber aprender. Então você vai me ver tocando instrumentos musicais, aprovando esportes diferentes. Então, a cada ano, toda vez que eu faço um rap do ano, né? Ou seja, eu sou chique, eu falo inglês às vezes. Não, mas é maravilhoso. Meu sotaque britânico já me entregou. Até né? o tom da sua voz é muito sedutor, então abre o teu coração. O Carlos Jorge também fala inglês também. Falo. Né? O que foi que ele disse? Ele falou o quê? Fish and Chips. E por que tu tá com essa camisa? Não, porque eu tô inspirado no Ace Ventura, né? Esse quadro. Bicho, para de me perseguir, velho. Esse quadro também é meu aqui. Foi que houve que você chegou assim. Quando você chegou aqui, eu disse, meu Deus, tem um jarro de planta andando ali. Eu tô fingindo que eu viajo, entendeu? Eu não sou Wesley Barbosa viajador, mas eu finjo que eu viajo. Tá parecendo que ele chegou de Bali agora. Né? Da Indonésia. Então, cara, eu gosto muito de... o rap do ano que eu falo é quando eu empacoto o ano. Passou o ano inteiro, eu chego no final do ano e falo assim, o que eu fiz esse ano? Eu sempre faço um post no final do ano que é com as principais, 10 coisas que eu fiz esse ano. Na maioria dos casos, as 10 coisas são diferentes do ano passado. E aí eu vejo o quanto eu conquistei coisas novas, né? Para finalizar quem eu sou, porque eu não sou só isso que eu estou resumindo aqui, mas é a parte que eu mais gosto de falar. Neurologicamente falando, não tem como a gente parar o tempo, né? Mas neurologicamente falando, eu pergunto, por que uma criança, e vocês quando eram crianças, percebiam o tempo mais devagar do que vocês percebem hoje enquanto adultos? Já parou para pensar nisso? Tem uma resposta científica, que é por conta da rotina que vocês criaram. Então, quanto mais vocês se colocam dentro de uma rotina, mais o tempo passa mais rápido. Uma criança está percebendo o universo, o mundo, e a cada dia é uma descoberta diferente para essa criança. Ou seja, o que eu estou falando é, se você não tem uma rotina fixa e institui aprendizagens na sua semana, essa é a única forma da percepção que você tem em relação ao tempo que passa ser menor. Não a percepção, mas o tempo passando. Então eu provoco isso o tempo inteiro. Então eu não sou uma mudança constante, como muitos gostam de falar, porque tem uma frase francesa do Jean que fala plus ça change, plus c'est la même chose. Quanto mais se muda, mais se é o mesmo. Então eu sou esse ser que vai testando, aprendendo e buscando ser quem eu sou de verdade, né? Porque apesar de eu ter ciência de quando eu morrer eu não vou me tornar quem eu sou, eu estarei muito próximo de ser aquilo que talvez eu tenha nascido para ser. Putz, massa. Eu gosto, quando eu tô ouvindo tu no podcast, eu tenho uma piadinha na minha cabeça que eu fico assim,
O Wesley, ele é o Mário Sérgio Cortella 3.0, da nova geração, na minha cabeça, fica, tá ligado? Porque é um cara que tem um conteúdo sempre com algo de uma histórico ou baseado em algo científico, né, da área dele, da neurociência, e aí ele sempre traz no meio essas frases e eu acho massa. Agora, assim, você saiu do Vegel, né, assim como a gente, você saiu do Vegel e foi eleito o cara mais bonito, foi do Vegel, você chegou aqui dizendo que era o cara mais bonito do Vegel. Teve uma eleição, não sei, a urna, foi na casa era dele, impressa, né? Foi na casa dele. Foi eleito Miss Sururu, ele ganhou 2 anos consecutivos, como ele foi pra Silicon Valley, então não pôde mais concorrer aqui, infelizmente. Agora acho que muita gente deve fazer essa pergunta pra você, como é que saiu do Vegel para o Silicon Valley? É muito rápido falar isso, né? Mas como é que aconteceu esse intervalo? Olha, eu não acredito em meritocracia. Eu até gravei um episódio sobre isso, né? Que meritocracia, em forma resumida, né? Não quero que ninguém me entenda errado, então depois vocês podem indicar o episódio. O nome do episódio é um mito chamado meritocracia. Eu não acredito em meritocracia, então eu não acho que foram méritos meus. Porque se eu falar que foi mérito meu, eu estou desmeritando meus irmãos que não saíram. Eu estou desmeritando outras pessoas que vocês conhecem que estão lá. Inteligência não tem a ver com qualificação. Inteligência é uma questão fisiológica, né? Como você usa o conhecimento que você tem através do poder cognitivo. Então, se eu der a informação para todos que estão aqui na sala agora, nós vamos usar essa informação de maneiras diferentes, de acordo com a inteligência que nós carregamos. E de acordo com Howard Gardner, um cientista de Harvard, extremamente criticado nessa ciência, mas é um outro papo, existem 8 tipos de inteligências, né? Então, ou seja, carregamos inteligências diferentes. Dentro desse aspecto, primeiro eu queria começar dizendo que eu tenho ciência de que eu tenho uma inteligência muito grande interpessoal e de comunicação. Então, assim, eu sempre fiz as pessoas comprarem os meus objetivos. Então eu sempre conheci pessoas mais velhas que tinham estruturas que poderiam me colocar num caminho melhor. E eu me apegava a essas pessoas e eu fazia com que elas comprassem a minha ideia de objetivo, que eu queria da vida. Então veja, eu saí do Vegel muito cedo, na verdade, né? Não demorou muito. Enquanto eu me percebi enquanto cidadão que eu poderia desbravar o mundo, eu saí de fato para morar no exterior entre os 19 e 20 anos de idade. Então, nesse aspecto, eu comecei a aprender o máximo que eu poderia. Uma coisa que eu faço sempre, eu tenho uma empresa de educação, EduTech, né, de hub, onde eu promovo cursos para ressignificar a relação das pessoas com o trabalho utilizando neurociências. Então, uma das perguntas que eu sempre faço é o seguinte: o que é que você está fazendo hoje que difere das coisas que você fez da última vez que você tentou resolver este mesmo problema? E eu me provoco muito isso, porque eu vou cometendo os mesmos erros e eu vou fazendo coisas diferentes e eu percebo que eu estou explorando, né? Que aquilo é muito difícil e quanto mais difícil, mais coisas diferentes eu vou fazer. Quando eu olho para quando eu morei no Vegel, eu percebo que eu fiz muita coisa diferente da maioria das pessoas que estavam ao meu redor, por uma questão de tipo de inteligência que eu tinha, aliás. Vocês conseguiram desbravar uma carreira que cada um seguiu, mas que em termos gerais, são bem similares às minhas decisões que tomei. Por quê? Vocês tomaram iniciativas que diferem da maioria das pessoas que estavam naquela esfera. E o resultado para nós três foi diferente delas. Mesmo que tenhamos os três carreiras diferentes. Foi uma infância muito sofrida, né? Até quando eu falo com a minha filha, dando um conselho para ela, para que ela crie mais consciência sobre as coisas que ela tem e conquistou, né? Através dos pais, eu entro em prantos lembrando que eu amarrava um imã, né, num barbante para poder botar na lama e achar dinheiro para comprar flau. Fazia isso também? Fazia. Quando chovia, comprar flau para alugar locadora, passar 1 hora jogando videogame. Então minha mãe não tinha grana. Eu ia ganhar dinheiro como? Eu não ia vender droga, e a inflação tava baixa naquela 25 época. centavos. Então era muito dinheiro. Se achar 10 centavos. Eu roubei dinheiro da minha avó. Um centavo, a gente comprava tanta coisa. Minha pão, avó, 10, cara, era... Eu roubei dinheiro da minha avó, velho. Minha avó Nau. A saudosa avó Nau, que hoje não está mais viva entre nós. Não, eu pedi perdão em vida ainda, porque eu não tinha condição de jogar videogame, era 25 centavos, inclusive lá e tal. Aí ela tinha um copo que guardava as moedas, pô, de vacila.
Aí eu peguei tam 25, aí joguei tam, aí sabe que o ladrão vai se beneficiando, vai achando aquilo vantajoso, vai. Bicho, quando eu fui pego, eu acho que... Até hoje eu lembro a vergonha que eu fiquei, pô. Porque o meu pai chegou pra mim e disse, cara, você não precisa disso e tal. E eu passei uma vergonha da pega, mas foi um aprendizado, né? Então não roubem 25 centavos, o dinheiro que for aí pra poder jogar videogame, viu, criança? Essa vozinha, mano. Que coisa feia, bicho. Aí tu chegou... Mas aí tu já foi direto pros Estados Unidos? Teve uma passagem antes, né? Não, eu fiquei emocionado agora, porque é o seguinte, eu vou tentar resumir a história, assim, dessa bicho, parte se que é tem um cara que chora nesse podcast, quase todo podcast eu choro. E hoje ter você aqui, que é um cara que eu me inspiro pra caramba, vai ser difícil aí. Eu segurar. Acho que eu nunca falei isso de forma pública, mas eu entrei na faculdade de teatro, né? E na faculdade de teatro eu percebi que eu não ia ganhar dinheiro suficiente para poder mudar a minha vida social. Então eu passei pro vestibular na faculdade de administração e marketing. E eu passava fome muitas vezes no intervalo da faculdade e algumas vezes eu não tinha dinheiro nem do transporte para poder ir. Né? Quem pagava era minha mãe, então eu não tinha como ir quando ela não tinha. E eu tinha um sonho naquela época, que era comprar uma Coca e um Doritos. Só que isso era um símbolo para mim, não era um sonho de comer aquilo. Era um símbolo que quando eu tivesse dinheiro suficiente para comprar aquilo, eu estaria muito bem. E eu lembro que eu trabalhava em empregos muito ruins, eu chorava bastante, eu tive burnout, etc. E eu me recordo de ter, dentro desses empregos, ter visto uma carta de vinhos do Palato Supermercado, e no final assinava Felipe Guimarães, que era um amigo meu da faculdade, coordenador de marketing. E eu comecei a olhar para aquilo, eu lembro que o dono da empresa passou por trás e falou: você gosta de vinho? Eu falei: não, eu tô admirando um amigo meu que trabalha no Palato. E ele falou: cara, esquece, que em Alagoas, quem tem as condições que você tem, nasceu da forma que você nasceu, só consegue essas coisas se você ou conseguir conhecer alguém que more, aliás, alguém que trabalhe nesse lugar e que possa colocar lá dentro, ou se seu pai for amigo dessas pessoas ou tiver algum negócio. 9 meses depois, eu fui convidado para substituir o Felipe Guimarães no cargo de coordenador de marketing do Palato Supermercado, né? E o dinheiro que eu ganhava, 100%, eu paguei um mestrado na Getúlio Vargas. Então, eu tinha vergonha de receber carona. Porque todo mundo morava na orla, as pessoas iam me dar carona, eu não queria que as pessoas me levassem para casa, eu tinha vergonha. Então, o que é que eu fazia? Eu dizia que morava na Ponta Verde, eles me deixavam na Ponta Verde, ali num prédio X, eu ia a pé até um ponto de ônibus e pegava um corujão. Joaquim Leão Ponta Verde. E aí esse corujão me levava e muitas vezes ele não passava. Não sei porquê, mas ele não passava. Chovia, molhava meus livros, eu ia a pé para casa. E eu decidi que, cara, eu quero morar no exterior, porque eu queria ser trainee, aliás. Eu queria muito passar, para quem não sabe quem é trainee, é um cargo onde você, em 2 anos, aprende todas as áreas da empresa. Então eu queria muito ser trainee porque era um cargo meteórico. Eu apliquei para 12 processos de trainee e eu passei para os 12 até a final, mas nenhum deles queria me contratar. E aí foi quando eu decidi ir para o exterior. Não, falta esse carimbo, porque a maioria das pessoas que eram trainee tinham experiência no exterior. E aí entra porque eu me emocionei. E uma coisa que eu não falo em público ainda. Eu fui para a Irlanda com muito pouco dinheiro, porque eu tive o visto negado no Canadá. Era meu sonho morar no Canadá. O Canadá negou meu visto e na carta do consulado dizia que eu não tinha recursos financeiros de minha família suficientes para ir. Guardo muito bem esse destino, Canadá. Daí eu fui para Irlanda. Né? Eu perguntei para a funcionária da STB, que era de intercâmbios, mostrei um mapa que eu tinha desenhado com a ajuda do Atlas, marquei vários países e falei para ela, quais desses países é mais fácil de entrar? Ela falou, vai para Irlanda. Eu fui para Irlanda. Eu tinha dinheiro suficiente para passar 1 mês apenas. Quando eu cheguei no primeiro mês, eu falei, cara, eu não quero voltar. Porque se eu voltar, eu não vou ter experiência suficiente, 1 mês é muito pouco, né? E outra coisa, eu tinha na época, sei lá, 20 anos, né, 21, eu não queria voltar para onde eu estava. Depois que você experimenta coisas boas, né? Tem até um livro chamado O Paladar Não Retrocede. Não é só o paladar, é a experiência não retrocede. Você tem uma experiência boa num país bem estruturado, você não quer voltar para um lugar que você sabe que a estrutura é abaixo de zero. E aí eu comecei a querer ficar, só que eu não tinha dinheiro. E aí eu passei o dinheiro que a minha mãe
acho que eu tirei um empréstimo no Banco Real, que inclusive eu paguei ano passado esse empréstimo. Olha que louco isso, né? Quando eu voltei pro Brasil, depois de 15 anos, eu paguei esse empréstimo ao Banco Real, que foi comprado, e aí o débito ainda existia lá, eu nem sabia, e eu paguei essa multa. Raspou o cheque especial do Banco Real e me mandou, era dinheiro apenas para eu comer uma vez por dia, pagar o aluguel e só. Então eu tinha que pagar 400 euros de aluguel no mês e dinheiro suficiente para fazer uma refeição por dia. Eu tenho 1,90 m, hoje eu tenho 100 quilos. Eu cheguei a ficar com 72 quilos na época. E aí entra a parte que eu nunca falei publicamente. Quando eu comprava uma lasanha no Tesco, que é a maior rede de supermercados da Europa. Eu comia essa lasanha lá para as 2 da tarde. Então eu ficava dormindo até 1h, acordava, tomava banho, fazia lasanha no micro-ondas, comia lasanha. Quando dava, 7 horas da noite, eu comia uns 2 biscoitos assim, desses de chocolate, por exemplo, para tapear a barriga e dormia de novo. Só que eu acordava 2, 3 horas da manhã com fome. E eu não poderia comer mais, porque se eu comesse, eu estaria tirando dinheiro do Wesley do futuro. E eu não queria ter que voltar. Então eu comecei a roubar comida, porque eu dividi apartamento com outras 5 pessoas, né? Um japonês, um coreano, uma pessoa de Botsuana, 2 brasileiros. E eu abria a geladeira 3 horas da manhã e literalmente mordia um pedaço de arroz grudado, gelado. Eu comia pão do que as pessoas congelavam para poder descongelar para comer. E as coisas ficavam lá mordidas. No outro dia acordava e ninguém sabia quem era a maior confusão, etc. Pensaram até em comprar uma câmera e todo mundo da casa dividir para comprar essa câmera para ver quem era. Então assim, foi um momento muito crítico da vida, né? Porque tava roubando comida, sacou? Tipo, e é uma coisa que eu nunca parei para pensar direito nesse processo, de que em um momento da minha vida, se eu não roubasse comida, eu ia passar fome. Aí você pode até falar, cara, mas você ia comprar a comida com o dinheiro que estivesse no seu bolso. Iria. Mas eu não ia ter mais dinheiro para ficar. Exato. Então eu fiz a escolha lógica na época de, cara, vou morder a comida das pessoas aqui. Eu poderia pedir, eu poderia catar lixo, eu poderia fazer um monte de coisa. Só que o instinto humano, ele é reativo, ele não é proativo. Então a vida tem 2 sentidos, né, de acordo com o naturalismo: sobreviver e reproduzir. Então eu precisava sobreviver ali. Então eu não parei para pensar, peraí, eu estou com fome, mas deixa eu replanejar minha rota para comer. Eu queria comer, metia a boca na geladeira em tudo que tinha lá dentro, né? E foi uma fase que eu deletei da minha cabeça. Eu não falava disso para ninguém, até que eu comecei a falar para as pessoas mais próximas, e eu acho que essa é a primeira vez que eu estou falando de forma pública. Mas foi talvez um dos períodos mais tenebrosos assim, que eu vivi nessa época, que foi a época justamente entre o Wesley, que tem a mentalidade de um periférico, que aí é diferente de ser né? De estar na periferia, ter a mentalidade de uma periferia, né? Versus o Wesley do futuro, que era o visionário, era a pessoa que enxergava onde queria chegar. Então, nesse momento, eu tive que tomar a decisão. Cara, não posso mais ficar passando essa vergonha, esse vexame para mim mesmo, né? De ficar roubando comida. Isso é ridículo, né? E aí, eu decidi voltar para o Brasil. E eu, nessa hora de voltar para o Brasil, eu comuniquei para meus amigos. E eu falo algumas línguas, e uma delas é o francês. E tinha um grupo de franceses que eram meus amigos que não falavam inglês direito. E na hora que eu falei que eu estava indo embora, lembra que eu falei que eu era muito bom numa comunicação interpessoal? Eu falei a verdade. Naturalmente, as pessoas iriam esconder essa verdade. E eu criei um storytelling natural para falar essa verdade de uma maneira que não ficasse feio para eu contar. E aí eu falei para eles que eu estava voltando para o Brasil porque meus recursos que eu tinha planejado haviam acabado antes do tempo e eu não poderia me dar o luxo de ficar. Foi quando eles se juntaram e quiseram ter aula comigo. Então eu virei professor de inglês de um grupo de franceses inicialmente e depois de um grupo de brasileiros. Esse dinheiro foi o que me fez morar na Europa por mais tempo. E aí eu fui trabalhar em Londres, eu trabalhei para uma empresa de consultoria de um amigo meu, britânico inclusive,
Depois eu comecei a fazer trabalhos para outros países e aí voltei com o currículo carimbado para o Brasil para ser trainee. De novo, passei em todos os processos de trainee, né? Imagina, as pessoas vendo que eu tinha, de fato, um currículo com um carimbo muito bom de experiência no exterior na área, né? Mas eu ainda era o cara periférico, né? Eu ainda tinha essa síndrome do impostor, de me achar menor que as pessoas só por onde eu nasci, que eu acho que é um dos piores vilões de todo mundo, né? É você achar que você é pior do que as pessoas só pela condenação de ter nascido quem você é, que é uma condenação eterna, né? Para bom e para ruim. E daí, cara, eu passei nos processos, de novo não me aceitaram. Só que dessa vez eu estava um pouco mais maduro, eu tinha 23 anos, e eu percebi que eu não estava sendo aceito porque eu era negro, porque eu tinha um linguajar periférico, porque eu tinha um sotaque nordestino. Então eu comecei a perceber que era muito mais preconceito e falta de aceitação de quem eu era do que qualquer outra coisa. Aí eu peguei um avião, voltei chorando para casa, estava em São Paulo, né, na última entrevista, tentei tudo. Se imagina, alpargatas para entrar na Havaianas, na Bung, na Boticário, na Danone, etc. Voltei para Maceió, tava arrumando meu quarto lá, chorando, frustrado. No mesmo dia que cheguei, achei uma revista especial da Exame, capa dupla. Tinha um dragão e tinha uma coisa do tipo assim, China, o país do presente, uma coisa do tipo. E aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, eu vou pra China. Daí ela começou a rir na hora e eu falei, não, mas eu vou pra China mesmo. Eu já li tudo isso aqui, pesquisei, tem empregos por agências, eu vou já empregado. Eu consigo, meu inglês é fluente, eu falo algumas línguas e tenho certeza que eu vou conseguir. E ela começou a ficar desesperada, começou a chorar e ela não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu tinha acabado de chegar da Europa, né? Ela achava que eu ia virar trainee e eu ia ficar em Alagoas, aquela coisa toda ali em casa. E ela tentou me convencer por alguns segundos, viu que a minha reação era muito nítida, que eu estava objetivado, né, a realmente ir. E aí 15 dias depois eu estava embarcando para a China com um emprego que me pagava R$500 por mês. Então, quando eu cheguei na China, eu estava próximo aos 24 anos. E aí, cara, uma coisa muito interessante aconteceu. Foi o pior emprego que eu tive na minha vida, esse da China, porque eu passava muita vergonha. Eles pediam para eu ensaiar como eu ia me apresentar na frente dos clientes, e aí eu tinha que ficar na frente deles, convencendo eles. Enfim, foi uma coisa horrível. Era a Copa do Mundo, então assim, eu faltava muito trabalho para assistir os Jogos do Brasil de madrugada. Como um bom brasileiro, né? Como um bom brasileiro que somos, né? Também futebol. Senhor Miyagi, fica aí um pouquinho. Inclusive, só aproveitando para acrescentar que tem alguns amigos que já estão calculando quais são os dias que vão faltar no trabalho ou que não vão trabalhar para a Copa do Mundo. Eu já recebi essa informação de alguns amigos. Tem uns caras aqui, ó, que estão tudo já botando na agenda aí. Sim, aí até revisar a agenda aqui da Copa do Mundo. Tá, os caras estão já pensando nisso. Sim, aí. E aí, cara, eu tava vivendo um inferno, na real. Hoje eu tenho ciência que eu tava com burnout, né? Que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera hoje uma doença, né? Burnout, doença proveniente do excesso de trabalho, do acúmulo de trabalho. E mais de 33 milhões de brasileiros, sendo o Brasil proporcionalmente o maior país das Américas a ter pessoas com burnout. E eu tava com burnout na época na China, tava odiando aquele cenário inteiro, etc. Daí eu pedi pra sair, mas assim, sem pedir, sabe? Assim, não fui mais. E eu tava no metrô, nesse metrô indo pra uma estação específica da minha casa, e aí me ligou um chinês falando o que a gente chama de Xinglish, que é o chinês misturado com inglês. Eu não entendia porra nenhuma que esse cara falava. Era uma mistura de línguas que eu não entendia o que esse cara tava falando. E aí ele falava assim, uma coisa tipo assim, você, inglês com chinês misturado, você conhece o Colheita Feliz? Aí eu falei, cara, Colheita Feliz não, eu conheço o Colheita Maldita, né, que é o filme de terror. Mas Colheita Feliz eu não conheço não. E aí ele começou a contar um pouco, etc. Ele falou, eu tô no metrô, não tô te ouvindo direito, você tá em qual estação? Aí eu falei pra ele, é uma estação fácil de falar, lembrando eu tava lá, sei lá, 1 mês e meio. Ele falou, desce na estação tal. Eu falei, bicho, eu não vou nem pedir pra esse cara mandar uma mensagem com o nome da estação, que vai ser pior ainda. Aí eu falei, cara, e como eu sou
alto, né? E eu tenho um tom de pele diferente dos chineses e o cabelo diferente. Eles pediam pra tocar no meu cabelo, pediam pra tirar foto comigo e tal. E aí eu falei, cara, vou pedir, tem uma galera me olhando, eu vou pedir pra essa galera me ajudar aqui, né? Aí eu falei, também, manda uma mensagem, não tô entendendo você direito, tô no metrô, de qual é a estação. E aí ele, ainda na voz, com a ligação ainda permanente ali, me mandou a mensagem com o nome da estação. Daí eu virei pro chinês e falei aqui, aí eu falei em chinês isso aqui, né? Isso aqui fica onde? Em chinês. Me aponta aqui. Aí ele falou assim, fica aqui. Daí eu desci na estação que ele mandou e daí eu fui pra empresa desse cara, que ele queria que eu fosse naquela hora. A estação é Dongso Xijiao. Eu levei 4 anos para aprender a falar o nome da estação, pra vocês terem ideia. São 4 tons diferentes em chinês, né? Então, Dongso Xijiao. Entrei na estação, aliás, desci lá, era dentro de um shopping. Quando eu cheguei na empresa, tinham assim eu nunca sei, eu sempre invento um número, porque era entre 8 e 80 pessoas na sala. Tinha uma porrada de chineses assim e tal, e tinha um quadro branco aqui. Na verdade, a sala era em vidro, e aí os vidros eram quadros para escrever com pincéis que são apagáveis, né, de tinta. E aí eu lembro, eu também sentava aqui, onde o Carlos está, na minha frente e tal, a galera estava assim ao redor e vinha chinesa até aqui, numa mesa do tamanho dessa aqui, mais ou menos, bem grande. E aí ele falou assim, a gente achou o seu currículo na Brapec, que é Brasileiros em Pequim. Nós queremos lançar um jogo no Brasil e a gente queria um brasileiro que comandasse essa operação, montasse um time de tradutores e fizesse parcerias no Brasil para lançar daqui de Pequim. Aí eu, que negócio de jogo, meu irmão? Aí eu, diga lá, que é. Aí ele falou, o que você entende do PIB brasileiro? Uma pergunta difícil para ver qual é o seu raciocínio lógico, né? A pergunta não tem nada a ver com cargo, né? Eu já começo a rir daí, né? Aí eu peguei, me dá um pincel aqui. Peguei o pincel, lembra da habilidade de comunicação, né? Desenhei o mapa do Brasil, daí na hora que eu desenho o mapa do Brasil na parede, eu corto em 4 pedaços, que são as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do país. E aí eu falo para eles, que tinha acabado de sair no exame, que Recife era a China do Brasil. Porque Recife tinha acabado de lançar o polo tecnológico na época, o Porto, né? E digital. E aí eles... a economia estava crescendo, né? Tava booming, como chama, né? Tava estourando. E aí todo mundo... eu aqui é Recife, aqui eu sou daqui de Maceió, e não sei o quê. São Paulo fica aqui e tal. E aí eles ficaram impressionados com aquela explicação de economia. E aí ele ligou para alguma chinesa lá que trouxe um documento muito grande, assim, parecia um dossiê. E ele mandou eu olhar, assim, ele apontava, não sei o quê. Como eles não sabiam que eu estava entendendo o que eles estavam falando, nessa mistura de chinês com inglês, né, Shinglish, eles apontavam, então, falava assim e tal, e apontava. Daí eu abri o negócio, assim, aí tinha assim, diretor de marketing overseas, tipo assim, internacional. Aí eu falei, caralho, esses caras tão fumados, né? Porque eu só quero ser trainee, os caras... Eu tinha 23 anos, quase 24, os caras querem que eu seja diretor. Aí, cara, resumindo, eu disse que não tinha cacife para aceitar o cargo. Ele falou que eu aceitasse o cargo, se desse errado, ele iria fazer o que chama de, acho que é demoção em inglês, né? Demotion, que é botar para eu ser gerente, né? Tipo, voltar um passo antes. Downgrade, né? Exatamente. Para eu poder não me prejudicar na empresa e de boa, que é uma startup, etc. Enfim, montei um time de parcerias, fiz parcerias com algumas publicadoras, publishers que se chamam, né, no Brasil, e lançamos um joguinho, primeiro jogo da história do Orkut mundial, chamado Colheita Feliz, que era uma fazendinha. Cara, sucesso da desse jogo. Marco jogava todo dia, mano. Sucesso absurdo esse jogo. Um dos critérios até pra ser contratado aqui na Conecta Automação ter jogado o Colheita Feliz. Colheita Feliz. É saber jogar videogame, isso é um pré-requisito aqui. Aí tem um videogame ali embaixo. É um cara desse aí, ó. Você vê, ó, o cabelo de fazendeiro e tudo mais. É massa. É interessante que na história do Wesley ele teve que ressignificar muita coisa, né, velho? Muito interessante. Teve que ressignificar pra se libertar. E eu percebo, assim, uma certa resiliência emocional, porque são tantos ciclos, assim,
não completos, né? Acho que teve tantas metades assim na vida do Wesley que eu me percebo, acho que a gente se percebe muito na história do outro, né? Que a gente sempre quer um ciclo pleno, assim, meio que fechar uma fase, quando a gente menos espera, a expectativa lá em cima, a gente tá com tanta autoestima naquele momento passando, de repente, pá! Aí vem ou a fase melhor, ou até pra gente poder... Mas isso é porque a gente pensa que a vida tem linha de chegada, né? E aí a gente bota uma meta como se a gente fosse chegar e acabar. Se a gente encarar a vida como uma jornada, cada escolha, por pior que ela seja e errado que dê, ela vai levar a gente para um outro lugar que continua sendo a vida, porque a vida é aquilo que acontece, como diria John Lennon, enquanto nós estamos ocupados fazendo planos para ela. Então, esse ciclo, essa jornada, para mim sempre foi muito nítido, né? Se der errado, eu tenho pilares que vão me manter vívido, né? Que ser vívido é muito melhor que ser vivo. Quando você é vivo, você só sobrevive. Quando você é vívido, você aproveita a sua vida, né? E foi isso que aconteceu comigo nessa ressignificada, porque quando eu tava lá, e aí eu lancei o jogo no Brasil com a ajuda de publishers e afins, o jogo estoura, e aí eu saí na Você S.A. com 24 anos, né? Com o meu terno da Riachuelo, que inclusive quando eu usava esse terno, que eu usei 3 vezes antes dessa foto, que saiu na Você S.A., eu tava indo palestrar e eu pegava ônibus, né? Ia palestrar na Estácio, que era FAO antigamente. E aí a galera me dava paz do Senhor, ficava puto pra caralho. O estilo Todas as 2 vezes que eu fui palestrar. Wesley! Era sempre a mesma cena. Passava um cara de bicicleta e fazia Pai do Senhor. Vai deixar de cumprimentar o cara. Não. O Wesley tem uma história fantástica, né? Que tem muito conteúdo. Deixa eu rir, essa foi boa. O Wesley ele tem muito conteúdo. Irmão Wesley. O irmão Wesley. E a gente acaba tendo tempo limitado. A gente não vai conseguir detalhar, mas eu espero que você... Vai ter o bloco todo. Não, eu espero que você aceite vir aqui outras vezes, cara. Porque é uma história muito rica pra gente contar os detalhes. E como diz o próprio Wesley Barbosa no No Brainer Gamecast, vê como eu sou ouvinte assim, viu? Ele fala, o Vinícius de Moraes tem uma frase que diz: o não é o descuido do... Não, o sim é o descuido do não. É verdade. Mas é com essa voz assim que eu falo? É bem sim, ele mete uma voz sedutora. Mas eu só escuto por causa ele dessa assim, sedução. Ele faz assim: começou mais um No Brainer Gamecast aqui com vocês. Um oferecimento de Become, escola e tal. E aí você teve um monte de não. E até a gente tá assistindo mais justamente pra copiar o modelo pra aplicar. Aprender, cara. Ctrl-C, Ctrl-V, pô, você é doido. E aí você ficou muito conhecido, né? Depois de tantos nãos, como a gente viu aí, pelo Facebook, né? Como o executivo do Facebook, né? E, inclusive, eu vi lá num dos seus podcasts que você desenvolveu um trabalho massa e no período que você tava muito bem lá no Facebook, você acabou tendo o segundo burnout, não foi que você teve? Foi. E aí você teve o período sabático e tal. Isso aí é uma história interessante também de gente compreender. Né? Essa China toda foi empacotada, né? Eu voltei pro Brasil lançando o Baidu, que é o Google chinês. É Baidu, não o Badu, que é aquele app de relacionamento. É o Baidu, o segundo maior buscador do mundo. Não fui eu que instalei nada na máquina de ninguém, porque depois que eu saí, eles instalaram um monte de porcaria na máquina do povo. Lancei a empresa no Brasil. Aí eu comecei, de fato, a ficar conhecido, porque eu saí em jornal, tudo que é revista. Dei bastante matéria, etc. E aí o pessoal, o Niklas, que é o criador do Skype, que ele é nórdico, né? Ele é ele é de Estocolmo, né? Na Suécia. E aí ele chamou os líderes das empresas de tecnologia para almoçar ou para jantar. Eu não pude ir, mas aí no thread do e-mail lá tinha alguns líderes do Google, Facebook, Twitter, Yahoo, etc. E esses caras viram quem eu era, etc. Me chamaram para café, aquela coisa. Eu tava num processo na Microsoft, no Twitter. Eu tava num processo no Yahoo. E me convidaram para o Facebook. E aí, que porra é Facebook? Imagina. O Facebook, em 2013, tinha acabado de traduzir poucos anos antes, né, para português e tal. Tinha pouquíssimas pessoas. Foi o que eu menos dei valor. Eu queria ir pro Google, na real. Só que aí quando eu cheguei no Google, um amigo falou, cara, tá todo mundo querendo ir pro Facebook porque é mais fácil de ser transferido pra Califórnia. Aí eu aceitei a proposta do Facebook só por isso. Só que nesse meio termo eu estudei em Harvard, eu estudei na Columbia Business School, e aí eu entrei dia 16 de dezembro de 2013 no Facebook do Brasil.
Eu fui líder de desenvolvimento de mercado do país. Depois que o Facebook comprou o Instagram, eu fui líder de parcerias do Instagram ali da América Latina, ajudando o Instagram da América Latina. E devido a um trabalho que eu fiz, eu fui transferido para a Califórnia. Em 2015, eu fui aluno de neurociências do MIT, né, Neurociências para Liderança, que foi o que me fez lançar a empresa que eu tenho hoje, que é a Become, né, para poder treinar executivos na parte neurológica para performance. E aí, em 2016, dia 30 de maio, eu fui transferido para a Califórnia. E aí, cara, eu descobri que a minha vaga tinha 400 aplicantes, né? É muito mais difícil entrar no Facebook na época, pelo menos, na Califórnia, do que entrar para Harvard em medicina. E aí eu fui transferido, né? Foi uma coisa incrível, assim. Até hoje, de fato, eu me questionei muito. Me questiono até como é que eu consegui fazer esse pulo, esse salto, e eu de novo atribuo isso à minha questão interpessoal. Eu trabalhei mais 4 anos, 6 no total, no Facebook lá na Califórnia, né? 4 dos quais foram no Vale do Silício. E, cara, foram um dos melhores 4 anos da minha vida, assim. Foi uma fase de maturidade muito grande, uma fase onde eu percebi que eu não queria mais ser executivo lá. Eu dei aula nas maiores universidades do mundo, né? Imagina, a UC Berkeley é a 4ª maior do mundo, eu dei aula de neurociência lá. Fui professor e mentor da Singularity University, que é uma universidade da Califórnia de inovação, né? E eu expandi muito a minha capacidade de ensinamento. E eu vi nos olhos das pessoas e na reação delas enquanto eu dava aula e gravando podcast. Inclusive no Brain Again Cast eu lancei quando eu estava no MIT em 2015, né? O nome foi uma camiseta que eu vi lá, e eu tinha sempre esse incômodo do no pain, no gain, né? Como é que você tem que sentir dor para ganhar? Eu não gosto dessa frase. E aí o no brain, no gain, né? Que é sem cérebro, sem ganho, me deu brilho nos olhos. Eu lancei no Brain Again Cast. E, cara, eu expandi meus tentáculos do conhecimento para outras empresas, dando mentoria. Eu criei um curso online de carreira que tem o NPS, que é, né, o Net Promoter Score, né, que é a qualidade do curso é 10. Eu treinei mais de 10 mil pessoas, comecei a dar palestra para 5 mil pessoas dentro de um estádio, de um teatro, enfim. A minha carreira começou a expandir de uma forma que eu pensei, cara, eu não quero ser só uma pessoa numa empresa. Eu quero ser parte da vida de diversas pessoas através do meu conhecimento. Você citou Cortella aqui, mas muita gente me vê me falando como um filósofo do século XXI. A filosofia é a mãe da inteligência, né? E o pai. O nome da minha filha é proveniente do termo filosofia. Filo é amor, se você for no sentido nobre maior dele, ou estudo, né, como a gente se posiciona, e sofia é conhecimento. Então é amor, o estudo do conhecimento. E o símbolo maior da sabedoria é uma coruja, que eu tenho tatuado aqui no meu antebraço. E eu tenho a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, aqui no meu braço. Isso nasceu pelo amor do conhecimento. Não se muda o mundo sem um dos principais conhecimentos que existe, que é o autoconhecimento, né? E muitas vezes, como eu falei quando eu cheguei aqui, não estava gravando ainda, antes de a gente sonhar ou de comprarmos uma estrutura de sonho que fomos ensinados a sonhar, nós precisamos, de fato, desconstruir o que nós somos, o que nós acreditamos, e gastar mais tempo investindo no que a gente veio fazer aqui e o porquê disso. Fica tão mais fácil saber o que a gente veio fazer quando a gente se conhece, porque vocês têm 10 opções na frente de vocês. Se você olhar para essas 10 opções e falar qual dessas 10 você dá não, e você baixa 7, sobra só 3. A vida não é sobre acertar. A vida é sobre diminuir os riscos do erro. Mas nos ensinaram a ter sucesso, nos ensinaram a sonhar, mas não nos ensinaram a ter autoconhecimento. Tem um livro que eu li, para finalizar esse pensamento, que esse livro era um encontro de Albert Einstein com Sigmund Freud. O Sigmund Freud é o criador, né, da psicanálise. Ele era um psiquiatra, um médico. Grande Simon, queremos você aqui no nosso podcast, viu? Só se trazer um médium para receber o cara aqui. E o Albert Einstein é o Albert Einstein, né? Era um físico e um gênio, que os dois eram gênios, né? Que a humanidade teve a graça de ter. Nesse encontro, quem você acha que falou mais? Pode responder.
Eu fico me olhando Acho só. que é o Freud, né? É essa a pergunta que eu faço pra você responder quem falou mais. O que é mais interessante, saber dos segredos do universo ou dos segredos da mente? Então, é óbvio que quem falou mais foi o Freud, porque o Einstein tinha muito mais curiosidade em saber como ele criava o seu pensamento sobre as teorias que ele ia para dentro de um mato na universidade, voltava todo sujo depois de dias e criava a teoria da relatividade, por exemplo, ou diversas outras teorias, mas era em estado de flow. Ele inclusive, existem vestígios de que o Einstein era ateísta e ele falava que a primeira representação do que é Deus para ele foi quando ele pegou uma bússola e ele disse, cara, isso é magnífico. Ou seja, para ele que era, apesar de ser judeu, ateísta, né, judeu por família, ele falou, cara, Deus está nas ações inexplicáveis das pessoas, ou seja, o estado de flow. Era isso que ele queria dizer. Tem uma frase que, não sei se que é atribuída a ele, não sei se é verdade, que fala, quando perguntaram a ele se ele acreditava em Deus, ele disse, eu acredito no Deus de Spinoza, né? Que aí você que quer saber isso, vai lá procurar quem é o Deus de Spinoza na internet, que você vai entender que é um Deus realista, né? Bacana. Eu acredito o seguinte, isso tudo para falar que os 2 últimos anos no Facebook da Califórnia me tirou do status que eu tinha de ser executivo, dos burnouts que eu tinha essa necessidade. Eu tinha 135 quilos na época, né? Eu entrei em depressão na China, engordei isso tudo, tirei meu sabático, como você falou, viajei parte do planeta. Eu sou contra o sabático, mas eu escutei teu podcast. Escutou? E Continua sendo contra? E aí, não, eu achei massa, eu pensei, um sabático de 15 dias pra mim é massa. Mas é porque eu vou desconstruir esse seu pensamento quando ficar off. Eu tenho uma inquietude muito grande, sabe? E eu passei 10 anos sem tirar férias. Foi o primeiro ponto. Meu pai faleceu ano passado, foi uma perca muito grande pra mim. Sinto muito. E muito obrigado. E o maior, você falou sobre tatuagem, eu tenho ele tatuado. E aí, ele sempre foi uma pessoa muito importante pra mim. Toda a minha referência, ele foi um cara que veio do sertão, de Santana de Ipanema, fugiu de casa pra poder estudar. Você falando tudo sobre educação, né? Meu avô não deixava ele estudar, porque pela mentalidade de ignorância realmente, de que achar que o estudo ia atrair ele a ser um maloqueiro, que era isso que falava. E meu pai veio, teve que cortar mato e tudo mais, aprendeu eletrônica, eu aprendi eletrônica, e olha aqui, essa empresa aqui, ela existe graças ao que eu aprendi eletrônica com um cara lá que veio do sertão e teve que fugir de casa pra estudar, né? E eu tava falando que bicho. Do sabático, você é do sabático, eu tava. Aí eu passei 10 anos sem tirar férias. Eu comecei a me emocionar quando eu lembro do meu pai toda vez. E aí, quando meu pai faleceu, eu fiquei pensando, cara, eu também tenho uma filha, igual você tem a Sofia, eu tenho a Alice. E eu fiquei pensando quantidade de memórias que eu tenho com meu pai, que eu comecei a viajar com ele com 5 anos de idade. Eu já acompanhei ele, eu aprendi eletrônica porque eu acompanhava ele. E eu fiquei pensando, cara, quais são as memórias que eu estou construindo pra minha filha? Eu pensei nisso, aí foi os meus mini sabáticos, que hoje eu tiro 2 férias por ano de 15 dias, eu tiro dedicado 100% a ela. Agora, a última férias a gente foi pra Gramado, foi pra Belo Horizonte, foi pro Rio de Janeiro. Tudo isso é chique, velho, eu tô o tempo todo pensando, tô construindo memórias pra minha filha, que pra mim é muito agradável, mentalmente, psicologicamente me deixa muito confortável, mas eu tô construindo pra minha filha. Mas, antes de você me desconstruir, só pra completar, que eu queria, na verdade eu queria te dizer isso. Hoje eu ouvi seu podcast sobre as recompensas. Você fala sobre a recompensa. Eu escuto os podcasts tudo aleatório, assim. Eu vejo o do dia. Então tu vê a discrepância dos primeiros pros últimos. Vejo. É muito massa. Mas assim, é sempre um conteúdo muito rico. Interessante que depois você puxa um assunto anterior. Aí eu já sei o anterior que eu já ouvi. Nem sempre eu escuto na sequência. E aí eu escutei esse hoje do Mérito. E aí, cara, eu me emocionei pra caramba hoje, não tem ideia. Na frente dos meus colaboradores aqui, o Marcos que tá aqui de prova, ele viu que eu chorei pra caramba. Porque ontem eu tive aqui o pessoal da Siemens, que é uma multinacional, qual a minha empresa é integradora hoje aqui, a Connect, né? E, pô, eu sou um cara do Vegel, que estudei na escola lá no Santa Teresa, como você estudou, através de muito esforço do meu pai. E eu escutei o meu tio dizendo um dia desse aqui pra mim, bem assim, que hoje eu palestro, eu falo, eu me exponho nas redes sociais. Meu tio falou bem assim pra mim, falei isso pra ninguém, só ouvi dele e tô falando isso a primeira vez. Você falou a primeira vez também, é o podcast das primeiras vezes. Ele disse bem assim, cara, eu não sei o que tu tá vendendo lá quando tu fala, tá palestrando, tá? Porque tu teve uma vida fácil, que tu estudou na escola
particular a tua vida toda. E, putz, eu estudei realmente na escola particular, minha vida quase toda. Era 60% do salário do meu pai. Meu pai fazia um esforço absurdo. Meu pai andou de bicicleta para eu estudar na escola particular. O meu pai, ele junto com a minha mãe, ele comprava roupa uma vez por ano por mim, para que eu pudesse estudar na escola particular. E quando eu cheguei na 8ª série, eu tive que ir para a escola do estado porque eu não tinha condições mais de pagar. E eu, sabendo disso, fui lá em busca disso. E assim, quando eu comecei essa empresa aqui, junto com o meu sócio, Marcelo, que é um cara do interior de Pernambuco, também tem uma história muito simples, a gente tinha sonhos, era eu e ele. E hoje são 30 colaboradores que nós temos aqui, mais ou menos. Hoje a gente tem obra em Aracaju, nós estamos abrindo uma empresa no Pará, a gente já tem uma estrutura lá, tem tudo diversificado. E tudo isso aqui é feito para as pessoas, sabe? É pelas pessoas e para as pessoas. A gente tem um trabalho muito humanizado. Você vai chegar aqui em qualquer lugar da minha empresa, você vai ver que o pessoal vai estar rindo, vai estar ouvindo música. Não está ouvindo agora porque a gente está gravando. Mas normalmente você sabe, você anda aqui muito, você vê como é que é o processo. Florentina, Tiririca, o pessoal sempre escuta aí. E aí hoje, quando tu falou bem assim, no podcast, né? Você tem que comemorar as suas pequenas vitórias. Ontem eu tive o pessoal da Siemens aqui e os caras começaram a falar da minha empresa. Assim, dizendo, como referência, sabe? Como essa empresa aqui como referência. A empresa do menino do Vegel, pô. Boa, garoto. Como uma empresa referência. E eu dormi no carro, pô, quando isso aqui começou. Eu viajei com meu sócio, eu dormi no carro. Ninguém sabe disso, velho, que eu passei. A gente dormia um do lado do outro no carro. A gente tinha uma linha de ferramenta, a gente sofria pra caramba. A gente passava dias sem dormir, a gente passava dias sem comer, inclusive, pra poder fazer com que isso daqui andasse. E você traz um ensinamento bacana, porque me fez ontem e me fez hoje pensar, pô, eu tenho que comemorar, velho, isso. Tá aqui hoje, ter você, inclusive, é importante pra caramba. Por isso que eu comprei o vinho hoje. Porque é a minha forma de comemorar, sabe? Assim, eu tenho que dar esse mérito para as nossas conquistas. Por menor que seja pra sociedade, mas pra gente é rico, pô. Orgulho. 3 caras de um Vegel, pô, a gente... E hoje a gente tem um orgulho da porra de falar, né? Sou do Vegel, tá ligado? E esse cara é responsável pela transformação gigante que acontece lá, né? Então, só pra dizer, velho, muito obrigado. Eu que agradeço. O que eu tenho que te falar é o seguinte, eu falei isso hoje pro Thiago, mochileiro. Ele foi meu aluno, inclusive. Eu vou falar pra você também. Só antes de você falar, Wesley, estamos indo pros momentinhos finais, mas você que tá aí assistindo o Potência Podcast... A gente tem 8 minutos ainda, pô, tem que extrair esse cara aqui, calma. Mas vamos fazer a fase 2, mas eu queria fazer chamar a atenção pra nossa audiência aqui. Esse é o Potência Podcast, aqui a gente discute tudo. Ativismo cultural, empreendedor, o cara que é da cultura, da arte, vem pra cá, desde o cara que canta rap a reggae. Em breve vinha Oswaldo Silva aqui, se Deus quiser, vamos chamar ele aqui, o maior de todos. Inocente e sou. Esse é um espaço realmente diverso pra gente, é a multiforme aqui, né? Então é o multiverso aqui do podcast, aqui você aprende tudo aqui. Tem caras... O podcast das primeiras vezes. E estamos em casa nova, então estamos aqui com Wesley Barbosa, pessoal. Wesley Barbosa é um querido irmão, mas um cara que eu tenho admiração pelo seu saber, pela sua experiência, pela sua entrega. E se não tivesse nada, a gente a nossa admiração já seria só porque ele é do Vegel. Mas como ele tem toda essa bagagem também, a gente tem que puxar muita bola para o que é bom, que é nosso, que eu acho que a gente tem muito problema de baixa autoestima, né? Autoestima baixa, não sei, né? De não valorizar o que é nosso. Então eu tenho muito orgulho de ter um cara que se você não é do Vegel, não tem problema não, mas tem um diferencial quem é do Vegel, a gente sabe. Um caldinho, sabe. Mas Sururu. se você é de Maceió, de Alagoas, quanto orgulho a gente tem, né, de referência como Wesley Barbosa, e eu preciso pontuar aqui. Mas também dizer pra vocês, segue a gente no @Potência Podcast e esse Potência Cast. É interessante que ele que criou esse arroba, velho. O nome do projeto é Potência Podcast. Aí na hora de fazer o arroba do Instagram, ele disse bem assim, não bota Potência Podcast, bota Potência Cast, fica melhor o som. Aí é engraçado que ele nunca fala isso. Mas também... Ô Maíra, me ajuda aí. Esse quadro aqui é um oferecimento da Conecta Automação, que faz um trabalho sensacional. Mas Wesley, a gente fechar esse sprint final aqui... Tu veio pro Brasil, né? Aí só queria finalizar essa história, ele veio pro Brasil. Eu sei, mas eu vou finalizar essa história te dando esse contexto. Enfiando uma história na outra. Eu voltei pro Brasil, pra Maceió, e eu fui muito criticado, porque eu tinha um status social muito alto. Eu era executivo de uma das maiores, se não a maior empresa do momento em relação à perspectiva de consumo. E... enfim, uma carreira internacional, e eu dei
eu aposentei essa carreira para criar uma empresa para ressignificar a vida das pessoas através do trabalho delas. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós temos que, como mamíferos que somos, tá intrínseco, tá impregnado no nosso código genético, que nós precisamos ligar para a opinião dos outros, porque nós somos seres sociáveis. A equação que a gente precisa pensar é que o que nós pensamos de nós mesmos e o nível de aceitação que nós temos sobre quem somos precisa ser maior que o nível de não aceitação que existe pela opinião trazida por outras pessoas, como a que você citou aqui hoje. Então, esse é o grande diferencial que eu vejo na minha vida. Eu me conheço tão bem, e tem uma frase que eu gravei um podcast chamado Entre a Autoconfiança e a Arrogância, não passa um fio de cabelo. Por quê? Porque muitas pessoas não vão entender nossas decisões e vão nos criticar. Autoconfiança tem a ver com este amor próprio, que é proveniente do autoconhecimento que eu tenho, que estas críticas nunca vai conseguir alcançar. Então, quando você fala que você é contra o sabático, você tem que pensar o seguinte, que a minha vida e a de vocês, e todo mundo que está nos escutando agora, ela não acontece apenas em 30 dias quebrados em 15 no ano. As memórias que a sua filha vai ter de você, e sua também, são todos os dias da vida dela. Quando eu levei a Sofia para a Califórnia, que ela foi para a escola, pelo primeiro ano, a Sofia foi alfabetizada lá nos Estados Unidos. Eu recebi uma carta da escola com a prova que ela tinha feito, a primeira prova dela. Essa carta estava em casa, eu estava no trabalho e eu vi os meus amigos que eram pais lendo as deles. Era Dia dos Pais. E eles diziam, nos Estados Unidos a escola começa em setembro, a propósito, o ano letivo. Na carta dizia que a coisa que o papai mais gosta de fazer era trabalhar. Todo mundo estava feliz e orgulhoso no trabalho de mostrar aquilo. Eu fiquei preocupado, sem saber o que a minha filha tinha escrito. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a carta da minha filha. Não foram as viagens de nenhum país, não foram nenhuma das transições que fizemos de cidade, não foi nenhum momento que eu vivi com ela em férias. O que ela escreveu foi uma coisa que a gente fazia todos os dias, que era brincar na cama com ela. Ela escreveu, brincar na caminha comigo. Eu citei o John Lennon aqui, eu vou citar de novo, para que a gente nunca esqueça. A vida é o que acontece com a gente quando a gente está ocupado fazendo planos. Você tatuou o seu pai no seu braço. A sua filha não precisa tatuar você no seu braço, mas ela pode tatuar você na alma dela. E só tem uma forma de você conseguir isso. Se você colocar em primeiro lugar a sua existência na vida dela. Não apenas em 2 vezes por ano por 15 dias, mas o tempo inteiro. O trabalho, ele é uma parte apenas da nossa vida. Ele é essencial e ele nos dá utilidade. Esse brilho nos seus olhos de ter construído essa empresa é porque você se sente um ser extremamente útil. E a sua utilidade é importante para a vida de várias outras pessoas que se sentirem úteis também. Mas o fato de você ter comprado um vinho hoje, só porque eu vim aqui, te torna uma pessoa muito mais útil para mim do que qualquer coisa que você conquiste na sua vida. O sabático, ele vai te dar inteligência neurológica, porque você vai ter um tempo para pensar. Ele vai te dar resiliência, porque resiliência, ao contrário do que a gente imagina, neurologicamente falando, não são os baques que nós temos na vida, mas a quantidade das vezes que a gente descansou. E 3, ele vai fazer você reorganizar uma vida que você foi colocado para dentro para viver. Não uma vida que você influenciou e escolheu ter. As suas escolhas, elas são predestinadas a um resultado. Quando você para a sua vida para pensar o que você deve fazer a partir daquele ponto, tudo aquilo que acontece depois disso passa a ser, de fato, a sua vida. Parecia o No Brain No Gain Cash, né? E terminou igualzinho, inclusive. Na hora certa, mano. E terminou igualzinho aqui. Bicho, fantástico. Cara, muito obrigado, Wesley, por você ter aceitado esse convite. Inclusive, eu queria já fazer uma proposta.
se você aceitasse. Você falou do Thiago Mochileiro, e você tem um trabalho social muito bacana. Na época da pandemia, você criou como foi o nome daquele projeto? Ajude Pequeno. Ajude Pequeno. Então, eu acho bacana a gente falar sobre tem referências aqui, como o Carlos Jorge, do empreendedorismo social. O Thiago Mochileiro, que é amigo nosso, a gente caminhou de Maceió a Arapiraca. De pé, tá aqui tatuado também. Nunca mais na minha vida. Ele me chamou. Ainda bem E a né? gente... Não, e agora ele fez uma proposta. Meu pai caminhou com a gente, né? E aí ele fez uma proposta pra homenagear meu pai. Eles querem agora Thiago Mochileiro, que deu essa ideia louca da gente ir até Santana de Ipanema, andando, não sei como. Que massa, eu vou acompanhar pelo Instagram. Vou lhe pegar, Thiago. E aí eu queria já lhe fazer um convite pra gente trazer o Thiago Mochileiro aqui e nós 4 falar sobre um episódio sobre empreendedorismo social. E aí você traz a visão da neurociência, porque eu já vi um podcast falando sobre isso, sobre a dopamina e tudo mais, que eu falei aqui, inclusive, no DDS, viu? Meus colaboradores estão sabendo agora que tudo inteligente que eu falo no DDS eu copio do podcast do Wesley Barbosa. Mas eu falo sempre a referência. Não é, Marcos? O Marcos tá aí de prova. Eu sempre falo a referência. Inclusive, todo mundo aqui na empresa conhece tudo, porque todo mundo eu digo. Toda vez eu falo, isso aqui eu ouvi no podcast do Wesley Barbosa, o cara que veio do Vegel, foi executivo do Facebook. E aí foi sócio da XP Investimentos também, que é um assunto que a gente pode abordar no próximo episódio também. E, cara, ninguém é perfeito, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui nosso Potência Podcast, mas é mais um oferecimento da Conecta Automação. Tivemos o Wesley Barbosa. Segue onde? Onde eu sigo o Wesley Barbosa? Ele é verificado no Instagram. Olha, só tem 2 Wesleys verificados no Brasil. Um é o Safadão e o outro é o Barbosa. @ Wesley Barbosa. Vai, Safadão, vai, Barbosão. Então vai, é isso, Barbosão. Pessoal. Obrigado, audiência, pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Tamo junto. E segue também o Potência Podcast lá pelo YouTube. Você precisa se inscrever lá, pessoal. Nossa meta é bater 1.000 inscrições. Pois é, cara. A gente tá chegando a quase 1.000 seguidores agora de forma orgânica no Instagram. A gente não usou nenhuma estratégia de marketing ainda. Poderia ter usado, mas a gente tem um desafio de fazer a coisa orgânica no início. E aí a gente vai trabalhar realmente o marketing, que é inteligente fazer o marketing usando as plataformas que tem hoje em dia de venda no marketing digital. Mas de forma orgânica a gente tá chegando já a 1.000 seguidores e tá fantástico. Porque nós estamos conquistando pessoas, seguidores e pessoas que acompanham, que realmente gostam e comentam lá tudo do Potência Podcast. E é isso? É isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deus Tamo abençoe juntos. todos vocês. Até a próxima. E saúde. Diz uma Valeu, frase aí em francês pra gente terminar aqui. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Como é? Não, Salut! Sabe, bonjour, bonsoir. Salut! Abençoado e um abraço. Fique com Deus. Até a próxima.